pessoal, tudo bem? Professor Arthur Melo aqui, na nossa plataforma Gênios. Hoje nós vamos então realizar esse vídeo com o objetivo de explicar detalhadamente o gabarito da prova do EA ou EAR, né? Para engenharia elétrica, ou seja, o concurso da aeronáutica para engenharia elétrica do ano de 2022. No dia 12 de junho nós vamos ter também uma prova referente ao ano de 2023, né, pessoal? E nós vamos fazer também o gabarito extraoficial antes aí de qualquer plataforma e antes de sair o gabarito definitivo, né, ou preliminar, que é daí 2 dias. Mas antes, né, clique aqui, né, conheça aí o nosso canal, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso site. Para aqueles que desejam se preparar melhor, nós temos alguns cursos muito importantes, e-book, vídeos didáticos explicando, questões resolvidas, que vai te ajudar bastante na sua preparação. Então não deixe aí de nos prestigiar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sem mais delongas, vamos então iniciar aí a nossa correção. Então, pessoal, essa aqui é a prova do EA ou EAR 2022 para engenharia elétrica, prova do tipo B. Vamos lá então? A questão de número 31 nos diz o seguinte: avalie o que se afirma a respeito das características e propriedades dos materiais do tipo condutor, os materiais que são condutores, e dos materiais que são isolantes, certo? Então envolve um tema que é cobrado lá no edital, que seria materiais elétricos, né? Vamos lá então. A primeira sentença nos diz o seguinte: os isolantes, que também podem ser chamados de dielétrico, quando recebem uma grande quantidade de energia, podem se tornar um condutor? Nós sabemos que um isolante ele é classificado dessa maneira porque o gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução é muito distante. E quando ele é empregado entre duas placas, né, tipicamente para o armazenamento de energia, como é o caso de um capacitor, também é chamado de dielétrico, como nos afirma. E sim, esse condutor pode ter a capacidade de se tornar esse isolante, pode ter a capacidade de se tornar um condutor de corrente elétrica, sim. Basta que seja submetido aí a uma grande diferença de potencial, acontecendo o que a gente chama de ruptura do dielétrico. Então nós temos que essa afirmação é verdadeira, certo? A segunda afirmação nos diz: os condutores sólidos, também chamados de condutores metálicos, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar esses elétrons. Então está sendo dito aqui para nós sobre a característica dos condutores. Nós sabemos que entre a banda de valência e a banda de condução existe um gap de energia muito pequeno, quase nulo, ou seja, é muito fácil um elétron saltar da banda de valência e ir para a banda de condução, ou seja, de fato, ele tem uma tendência muito grande a fazer essa doação de elétrons. Então esse item também está verdadeiro. O terceiro item nos diz: quanto maior for a resistividade, maior é sua condutividade. De cara isso já está errado. Por quê? Nós sabemos que a condutividade, que é dado por sigma, é exatamente o inverso da resistividade, pessoal. Então nós temos que, se a condutividade aumenta, a resistividade diminui e vice-versa. Então não tem como elas serem diretamente proporcionais, como é dito aí na questão 3, no item 3, então é falso. E no nosso quarto item aí, nós temos que os condutores elétricos, em geral, perdem a sua condutividade quando submetidos a baixas temperaturas. Pessoal, os condutores elétricos, eles tipicamente são os metais, eles são chamados do tipo PTC, ou seja, um aumento de temperatura vai fazer com que se aumente a sua resistividade, consequentemente a resistência. E o contrário, quando a temperatura diminui, nós temos que a resistência também vai diminuir.
Então, quando ele é submetido a baixas temperaturas, ele não perde a sua condutividade, na verdade ele até melhora. Então esse item também está falso, certo? Então somente itens 1 e 2 estão corretos, a gente marcaria aí a letra A. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a de número 32, nos diz o seguinte: é sobre as linguagens de programação de um CLP. Os tipos de linguagens que normalmente são encontradas em controladores programáveis são padronizados de fato pela norma IEC, 611.31-3. E todas elas podem ser aplicadas no mesmo projeto. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a linguagem utilizada nos CLPs. Pessoal, 5 linguagens muito utilizadas no CLP são 5, onde 3 são gráficas e 2 são textuais, né? Obviamente que a mais famosa é a linguagem do tipo ladder, que é até cobrada no próprio edital. Então, vamos avaliar aí. Fala que a programação do tipo ladder é uma linguagem de texto. Até aqui já está errada. A linguagem ladder ela é gráfica e se assemelha a um diagrama de acionamento de circuito elétrico. Só que em vez de estar na vertical, né, estaria aí para nós na horizontal. Então essa afirmativa já é falsa, né? Ela é uma linguagem para nós aí, na verdade, gráfica. A próxima afirmativa diz: o bloco funcional é uma linguagem gráfica. De fato, o bloco funcional é uma linguagem gráfica. É um elemento que pode ser utilizado em várias partes do programa principal ou exportado e armazenado em um arquivo para, posteriormente, ser importado e inserido em outro projeto. Isso é verdadeiro, essa é a própria definição da linguagem bloco funcional. Então, vamos marcar aqui como verdadeiro. A próxima afirmativa diz: o sequenciamento gráfico de funções trata-se de um método estruturado que representa um sistema de controle sequencial ou dependente do tempo, utilizando sequência de etapas e transições. Essa linguagem ela é uma das mais complexas que tem e utilizado quando a gente tem algo, né, um problema muito complexo a ser resolvido. E é uma linguagem também gráfica. E também a própria definição do que ela faz e utiliza. Também temos como verdadeira essa afirmativa aí. E a última, nós temos que a linguagem de programação do tipo lista de instruções é semelhante à linguagem Pascal, o que já não é verdade. Com essa linguagem é possível chamar blocos funcionais, funções e atribuições e executar condicionalmente instruções e tarefas de repetição. Isso está errado, certo? Ela não é semelhante à linguagem Pascal. Então essa afirmativa também é falsa aqui para nós. Então nós temos a sequência falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, que seria para nós aqui a letra D, certo? A questão de número 33, pessoal, a gente vai observar que ela foi anulada porque ela dá uma certa dubiedade na resposta, mas é importante a gente discutir só para a gente aprender mais uma coisinha. O que nos diz? Os sistemas de geração fotovoltaicos conectados à rede podem ser divididos em geração centralizada ou distribuída. Nós sabemos que a geração centralizada, né, acontece mais próximo da carga, distribuída mais afastado. Então o que nos é dito? Na geração, né, aí temos que completar as lacunas aí. Vamos supor que a gente comece com centralizado. Então, na geração centralizada, se a gente colocar aqui centralizada, vamos ver o que nos diz. Na geração centralizada,
A oferta se dá por meio de usinas de grande porte. De fato, na geração centralizada, nós temos usinas de grande porte. Por quê? Exemplos, usinas hidrelétricas, onde é produzido um grande volume de energia centralizado em uma dada região. E nós sabemos que na geração centralizada e quando ela é de grande porte, ela é afastada, ela é distante dos grandes centros de consumo, que acontece basicamente com a matriz energética brasileira. Então ela é distante aqui para nós, né? Então ela é distante. Então até então, observe que ficaria, ó, centralizada, grande e distante. Até aí a gente já marcaria a letra B, certo? Mas vamos continuar. Aí ele fala, na geração distribuída, né? Na geração distribuída, a oferta de energia é feita por usinas de pequeno porte, as chamadas, por exemplo, PCHs, pequena central hidrelétrica, uma geração solar, uma geração fotovoltaica, né? Uma geração do tipo eólica. Então a geração distribuída, como o próprio nome dela já diz, ela é espalhada ao longo do sistema ali, principalmente de distribuição. E ela é feita então por usinas de pequeno porte e próximas, né? Elas são próximas dos centros. Como eu disse, a geração distribuída está muito perto da distribuição. Então está próximo dos centros de carga. Então, dito isso, que está correto o que a gente viu, é a letra B. Mas observe que se a gente começar ao contrário, a letra C também fica correta, porque ficaria na geração distribuída, a oferta se dá por meio de usinas de pequeno porte próximo do centro de consumo. Correto, só que a gente inverteu a ordem. Na geração centralizada, a oferta de energia é feita por usinas de grande porte e distante do centro de carga. Então observe que a ordem está trocada. Então se você marcasse a B ou a C, estaria correta, né? Porque a ordem ficaria trocada, mas não interferiria no que está correto. Então por isso que essa questão foi anulada. Mas a gente já aprendeu então aqui, né, como revisão para vocês, que vai fazer a prova aí agora daqui uns dias, geração centralizada, hidrelétricas, né, termoelétricas, né, distante do centro de carga, geração distribuída, PCHs, energia do tipo fotovoltaica, próximo ao centro de carga, né, tipicamente conectadas ali até ao próprio sistema de distribuição, certo? Beleza, pessoal? Deixa aí seus comentários aí sobre esse nosso vídeo. Vamos lá para a questão 34. Um baixo fator de potência pode acarretar de fato multa por parte da concessionária de energia aos consumidores industriais, ou seja, aos consumidores do chamado grupo A. E quanto que é esse valor? Vamos lembrar? Módulo 8 do PRODIST, né? Tem que ser acima de 0,92, indutivo ou capacitivo. Caso contrário, de fato, acontece a multa a esses consumidores do grupo A, aqueles atendidos em tensões superiores a 2,3 kV, né, pessoal? Continuando. Sobre o fator de potência, em instalações industriais, é correto afirmar. Então vamos ver qual alternativa que estaria correta. O uso de motores síncronos subexcitados pode contribuir para o aumento do fator de potência? Não. Os motores síncronos subexcitados se comportam como indutores. Nós sabemos que a correção do fator de potência é através de capacitores. Então, isso está errado. O correto seria o uso de motores síncronos sobreexcitados, que operariam como capacitores ali para nós, certo? Então a alternativa A, ela está errada aí para a gente, é falsa. Alternativa B, motores superdimensionados, ou seja, ele é muito grande, vamos dizer assim, para a carga que ele deve atender, em relação às máquinas a ele acopladas, podem contribuir para um baixo fator de potência? Sim. Essa afirmativa está correta.
Quando o motor está superdimensionado ou até mesmo transformador, existe uma grande concentração de reativos. E quanto mais reativos, menor o fator de potência. Então, por isso que a gente não pode ficar superdimensionando as coisas aí. Então, essa afirmação está correta, acarreta sim um baixo fator de potência. Vamos para o item C e D, observar qual que seria o erro aí. Motores de indução trabalhando a vazio durante um longo período de operação contribuem para aumentar o fator de potência? Falsa e muito falsa, de jeito maneira. Para que a gente tenha o melhor fator de potência, né, ou um valor admissível, ele tem que operar em condições nominais. Quando ele opera em vazio, existe também a concentração de reativos em excesso, acarretando então num baixo fator de potência, ou seja, diminuindo e não aumentando. Então também está errado isso aí. E no item D, um banco de capacitores pode ser instalado em série com a carga de baixo fator de potência a fim de corrigi-lo? Está errado. O quê? Ele pode ser instalado em série? Não. Ele é instalado em paralelo, de modo a não alterar as características nominais da carga, né? Ou seja, a carga tem que ser alimentada com a mesma tensão, com a mesma corrente e todas as características dela. Então ele é instalado em paralelo e não em série, certo? Então aprendemos bastante coisa aí nessa questãozinha aí. Vamos lá então para a próxima. Na questão 35, pede para a gente associar as colunas relacionadas ao método de proteção de descarga atmosférica. Nós sabemos que temos 3 métodos aí, né? Método do ângulo de proteção, método das malhas, que seria dali da gaiola de Faraday, e o método das esferas rolantes ou eletrogeométrico, né? Também conhecido. E o método do ângulo de proteção, também baseado ou conhecido como método Franklin, certo? Esses textos aí da descrição, pessoal, eles pegam muito daquele livro lá de instalações elétricas industriais, eu pelo menos utilizo a 9ª edição, lá do João Mamed Filho. Depois dê uma olhada. Vale a pena para esse concurso o estudo desse livro em si. Eles pegam transcrições assim idênticas ao que eles colocam lá no livro. Então vamos lá. A primeira descrição diz que utiliza a propriedade das pontas metálicas, propiciando o escoamento das cargas elétricas para a atmosfera. Pontas metálicas já entregou para nós. É captor do tipo Franklin. E esse método que utiliza isso é o ângulo de proteção, o método Franklin. Então a gente colocaria aqui 1 para nós aqui. A próxima descrição baseia-se na delimitação do volume de proteção dos captores de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, podendo ser utilizado hastes, cabos ou uma combinação dos dois. A palavra-chave aqui para nós é volume de proteção. A palavra volume de proteção já vai nos remeter ao método eletrogeométrico das esferas rolantes, que delimita de fato o volume de proteção de cabos, hastes ou conjunto deles. Lembrando que este método das esferas rolantes permite o emprego das suas combinações de hastes e de cabos. Então a gente consegue aqui colocar também 3. E por fim, é indicado para edificações com a grande área horizontal, onde seria necessária uma grande quantidade de captores, tornando o projeto oneroso. Só pode ser a 2. O método das malhas, o gaiola de Faraday, é muito utilizado de fato para amplas áreas, por exemplo, galpões, ou quando a gente consegue utilizar os próprios condutores de descida da edificação, que inclusive é até recomendável aí no projeto. Então só poderia ser 2. Então temos algumas palavrinhas-chave aí que estão nos ajudando a descrever o adequado método de proteção. Então a sequência correta ficaria 1, 3 e 2, que seria a letra B aqui para nós, certo?
Vamos então para a próxima. A próxima já é um pouquinho de continha. O que ele fala? Nós temos um MIT, né, um motor de indução trifásico, cuja potência no eixo é de 20 CV, né? Lembrando que um CV, um cavalo vapor, é 735 watts. A sua tensão de linha de alimentação de 440 volts, 60 Hz e 6 polos. Ele está trabalhando com escorregamento de 5%. Nessas condições, ele quer a velocidade do campo girante e a velocidade do eixo do motor, ambas em RPM. Primeiro vamos calcular a velocidade do nosso campo girante. Nós sabemos que a velocidade do campo girante, que eu estou chamando aqui de NS, é dado por uma formulazinha, né? 120 vezes a frequência elétrica, né, aí para nós, dividido pela quantidade de polos que esse motor é constituído. Então nós temos 120 vezes a frequência elétrica, que é de 60, e a quantidade de polos, que é 6. Fazendo essa continha, que já sai em RPM para nós, não é necessário nenhuma conversão, nós temos então aqui uma velocidade de 1.200 RPM. E a banca foi tão legal com a gente que a gente já marcaria de cara a letra A aqui, porque é a única velocidade possível, né? Não tem nenhuma outra velocidade igual a que a gente calculou. Se a gente quer calcular a velocidade do eixo do motor, é só lembrar, né, que o motor de indução trifásico, ele trabalha com escorregamento para produzir a indução, né? Seja no rotor em gaiola de esquilo ou bobinado. E nós sabemos que a equação que vai nos permitir fazer esse cálculo é essa aqui, né? Que o escorregamento é igual à velocidade síncrona menos a velocidade aí do nosso rotor dividido pela velocidade síncrona, né? Só substituir os dados e a gente obteria a velocidade aí do rotor com esse escorregamento de 1140. Mas, né, numa banca, do jeito que a banca fez e com esse formato, pessoal, a gente já marcaria a letra A e partiria para a próxima, né? Não íamos perder tempo com um cálculo que se mostrou desnecessário, né? A questão 37 nos diz o seguinte: a figura abaixo representa o modo de operação de um dispositivo utilizado no acionamento de alguma máquina elétrica. Observe que nós temos que o dispositivo é energizado e o que acontece com seus contatos aí no gráfico. E ele fala, é correto afirmar que esse dispositivo é um relé temporizado de que tipo? Vamos imaginar então. Observe que quando o relé sofre a energização, os seus contatos de imediato comutam. O gráfico nos mostra isso. Então, ele não é um relé com retardo na energização, porque ele respondeu na mesma hora. Mas observe que quando é retirado a energização aqui, para nós, o contato leva um tempo, né? Um tempo aí, um delay, um offset para comutar. Então ele tem um retardo na desenergização. O gráfico é muito claro, né, para nós nisso aí. Então a gente marcaria, obviamente, a letra D aí. Ele tem um retardo na desenergização, pessoal. Vamos então para a próxima, que essa foi bem facinha. Vamos aí. Em relação aos métodos adotados para a partida de um motor de indução trifásico, é correto afirmar. Vamos ver o que é correto afirmar aqui para nós. No item A, nos motores de indução com rotor bobinado, lembrando que com rotor bobinado é um motor que a gente só compra ele sob demanda, né? A gente não consegue encontrar ele espontaneamente, igual fosse com gaiola de esquilo, porque ele é muito específico, né? Ele tem muito pouco uso atualmente. É possível inserir resistências no rotor, diminuindo a corrente de partida e aumentando o conjugado. Observe, pessoal, que
À medida que nós vamos inserindo resistências ao rotor, né, porque o rotor bobinado nos permite isso, né, porque ele tem uma conexão externa e utiliza de escovas para isso também, nós vamos, de fato, reduzindo a corrente. Lembre da lei de Ohm. Quanto maior a resistência, menor a corrente de partida. Tanto é que essa é uma técnica empregada para a partida do motor de rotor bobinado. E, consequentemente, a gente vai aumentar esse nosso conjugado, pessoal, quando a gente aumenta a resistência? Sim, porque a nossa curva ela vai se deslocando. Tem uma curva muito famosa, eu vou tentar esboçar aqui para a gente. Nós teríamos mais ou menos assim. Teríamos aqui um gráfico, um eixo, né? Essa curva você encontra em qualquer livro. Sugiro o livro do Chapman, de conversão de energia. Essa curva seria mais ou menos assim. Sem resistência no rotor, né, uma resistência normal da própria máquina, nós teríamos isso. E ao inserir resistência, o que aconteceria, pessoal? Essa curva se desloca para a esquerda, certo? Nós temos um deslocamento dessa curva aqui, ó, para a esquerda. Ou seja, a corrente, né, o gráfico da corrente vai de fato diminuir na partida, devido ao aumento da resistência, mas o gráfico do conjugado, em função aí do escorregamento ou da velocidade de rotação, ele vai se deslocando para a esquerda à medida que eu aumento essa resistência. Então, de fato, né, nós vamos ter um aumento desse torque na partida, certo? Então, de fato, aumenta esse nosso conjugado, pessoal. Vamos ficar atento a essa curva. Procurem ela aí nos livros de conversão. Então, já é a letra A, né? Mas vamos descartar as outras também, né? Na partida do tipo estrela-triângulo, o motor parte com tensão de fase reduzida, de fato, né? Parte com valor de estrela, né? Fazendo com que a corrente de partida reduza aproximadamente por raiz de 3. Não. A corrente não reduz por um termo de raiz de 3. Ela reduz por um termo de 3. Não se esqueça. Partida estrela-triângulo, tanto o conjugado quanto a corrente reduzem por um fator de 3, certo? Então está errado isso aí. No item C, nós temos na partida compensada, que é aquela que utiliza a chave compensadora, ou seja, autotransformador, para reduzir o valor da tensão de linha aplicada ao motor, fazendo com que a corrente também reduza na mesma proporção da tensão. Então ele fala que na partida compensada se utiliza de um autotransformador para reduzir o valor da tensão de linha aplicada ao motor, fazendo com que a corrente também reduza na mesma proporção da tensão. Essa questão aqui gerou também um pouco de dúvida na hora do pessoal, lá com o gabarito. Muitas pessoas questionaram, mas de acordo com todos os livros aí que é dito na literatura, isso também está correto. Na partida com autotransformador, a corrente de fato reduz proporcionalmente a tensão, o que alguns alegaram porque falou tensão de linha, mas a corrente diminui proporcionalmente a tensão. E o torque vai reduzir proporcionalmente a tensão ao quadrado, né? Isso acontece. Então a gente tem que ficar atento, mas ela de fato gerou um pouquinho de dúvida no pessoal que foi fazer a prova no dia, né? Muita gente até entrou com recurso, mas acabou não sendo deferido. E no item D, as chaves do tipo estáticas, né, que é o soft starter, é usados para partida e parada suave do motor, eliminando aí os picos de corrente durante a partida, alterando o valor da frequência de tensão da rede. Então, pessoal, a chave de partida estática, como foi dito aí, ela é utilizada na partida. A parada suave do motor tipicamente não se emprega. E esse processo de alterar o valor da frequência de tensão da rede é uma característica do inversor e não do soft starter.
Então isso também está errado, certo? Vamos então para a próxima. Na figura abaixo a gente tem um amplificador operacional dito ideal. Com base nessa figura, é correto afirmar que o amplificador é um... Observe, pessoal, que a ligação, a fonte de ligação, está conectada ao terminal inversor, certo? Quando isso acontece, né, e como a fonte, e como não há nada conectado ao terminal não inversor, essa configuração é do tipo inversora, certo? É típica dessa maneira aí. E nós sabemos que a tensão de saída e a tensão de entrada, na configuração inversora, se relaciona da seguinte forma. Nós temos que V0, saída, né, sobre a entrada, é igual a menos R2 sobre R1. Só que a gente tem que ter cuidado. Observe que aqui, tipicamente nos livros, é R2 e ele colocou R1. E aqui é R1 e ele colocou R2. Então vamos somente saber pela posição, tá? Não vamos cair nesse pega que a banca colocou, não. O R2, ele é o resistor que liga V0 até o nosso terminal inversor. Nesse caso de 1 kΩ, né? 1/10 a terceira. E o R1 é o resistor que se encontra entre a fonte, né, e o inversor, o terminal inversor, que também é de 1/10 a terceira, né? Então nós temos que a razão V0 sobre VI é igual a menos 1. Se a entrada é de 10 volts, então a saída é menos 1 vezes 10, então é de menos 10 volts. Então nós temos a configuração inversora e a tensão de saída de menos 10 volts, seria a letra C, certo? Vamos ter cuidado com isso aí. Não vamos pelo nome, não. Tem que saber a posição onde que ele é ligado. Muita gente caiu nesse pega aí. Vamos para a questão 40. Nós temos um circuito RLC paralelo de segunda ordem, né? Devido a ter dois elementos armazenadores de energia. E ele apresenta uma equação característica que já foi dito que tem raízes reais iguais, ou seja, delta é maior do que zero. E ele fala que quando isso acontece, qual é o tipo de resposta? Vamos lembrar? Quando as raízes são reais e iguais, né, perdão, delta igual a zero, né? Delta igual a zero, reais e iguais, a resposta ela é do tipo criticamente amortecida, que é a resposta mais rápida, que atinge o regime de uma forma mais rápida. Então é a letra D. Isso acontece quando delta é zero, raízes reais iguais. Ela seria super amortecida, pessoal, quando nós teríamos delta maior do que zero, que promove raízes reais e distintas. Nós teríamos uma resposta subamortecida quando o delta é negativo, produzindo raízes complexas conjugadas. E não existe resposta do tipo semi-amortecida. Nós podemos ter uma resposta sem amortecimento, que é quando o nosso delta é negativo, mas as raízes, além de serem complexas conjugadas, elas somente têm parte imaginária, ela é um número imaginário puro, não tem parte real, né? Onde então ela é dita sem amortecimento. Então, como a raiz é real e igual, nós temos o caso criticamente amortecido, certo? Vamos para a 41, que é sobre os dispositivos típicos da eletrônica de potência. A gente quer relacionar um ao outro, certo? O que é nos dito aí? Qual que é o elemento que converte uma tensão monofásica ou trifásica em uma tensão CC, ou seja, ele converte de alternado para contínuo. E ele é utilizado, e são utilizados diodos como elemento de retificação.
O único dispositivo que converte de CA para CC são os retificadores, que podem ser controlados baseados em tiristores ou não controlados baseados em diodos. Como foi dito que é baseado em diodo, só pode ser um retificador não controlado, que utiliza-se de diodos. Então aqui seria dado por 4. O próximo, converte uma tensão CC fixa em uma tensão trifásica ou monofásica CA, fixa ou variável, e com frequências fixas ou variáveis. O dispositivo que converte algo que é contínuo para algo que é alternado é o inversor, que pode ter o princípio do tipo PWM, modulação por largura de pulso, né? Ou com frequências fixas também. Então seria 5, né? Bem tranquilinho aí, é só a gente pegar o que nos interessa, o que cada um converte. O próximo converte uma tensão CC que é fixa para uma tensão CC variável. É o chamado transformador de corrente contínua. E quem faz essa operação, como nós estudamos e sabemos, é o chopper. É 1. A próxima, converte uma tensão monofásica ou trifásica, ou seja, algo alternado, em uma tensão variável, ou seja, ainda alternada, mas utilizando-se de SCRs, né, que é o outro nome que a gente dá aí para os nossos tiristores, né, pessoal? Como elemento de retificação. Então ele converte algo alternado para algo que ainda é alternado para nós aí, pessoal, e utilizando um tiristor, um SCR. Então sobrou como opção aí para nós o retificador controlado ou ciclo conversor, certo? Nesse caso a gente vai se utilizar de marcar a opção que é um retificador controlado, porque ele falou que faz um processo de retificação, certo? Convertendo então uma tensão variável em outra variável, como acontece com os retificadores ditos controlados, né? Então a gente marcaria 3. E por fim, converte uma tensão e frequência que é CA fixa em uma tensão CA variável. Quem faz isso é o chamado conversor CA-CA, também conhecido como ciclo conversor. Então a gente colocaria 2. Ele que tem essa função de converter algo alternado para algo alternado, mas alterando a frequência ou a sua amplitude, tipicamente utilizando-se também de tiristores, pessoal. Então a opção que nos ficaria aí, nesse caso, seria a nossa letra D, certo? Vamos então para a próxima, a 42. O que nós temos aí? Quer que a gente analise os tipos de curtos no sistema de potência, informando se é verdadeiro ou falso. Nós sabemos que podemos ter curtos monofásicos, bifásico com envolvimento da Terra, ou até mesmo trifásicos, né? E quando os curtos são assimétricos, que é o monofásico e o bifásico, nós precisamos utilizar das componentes de sequência. Já o trifásico, que é o único tipo de curto simétrico, não existe essa necessidade. Então vamos lá. Em um curto monofásico, a componente de sequência positiva da corrente é igual à componente de sequência negativa? Sim. Nós sabemos que em um curto-circuito monofásico, os circuitos de sequência positiva, negativa e zero são ligados em série. Portanto, as suas correntes de sequência positiva, negativa e zero são todas iguais. Então essa informação é verdadeira. A próxima, a componente contínua, ou CC, da corrente de curto-circuito é igual nas 3 fases durante um curto trifásico. Não, a componente contínua, ou CC, da corrente de curto não é igual
nessas 3 fases durante o curto trifásico? Porque nós temos diferentes comportamentos, principalmente nas máquinas, né, de reatância transitória, subtransitória, o que faz serem diferentes. Então elas não são iguais. O próximo item nos diz: as perturbações mais comuns e também as mais severas são os curtos. Até aí é verdade. É o grande problema do sistema elétrico de potência, que ocorre em decorrência da ruptura do isolamento entre as fases ou entre a fase e a Terra. Isso está bem correto, isso é verdade. E a próxima: em faltas bifásicas não existe a componente de sequência zero. As correntes de sequência direta e inversa são iguais em módulo. Para as faltas bifásicas, pessoal, não foi dito que envolve terra nem nada, a gente só utiliza o circuito de sequência positiva e o circuito de sequência negativa, ligando eles em paralelo. E de fato as correntes de sequência direta e inversa são iguais em módulo, porque ela tem direções contrárias, certo? Então tudo isso aí é verdade, isso está correto. Então a sequência que a gente marcaria, que tem VF, VV, seria para nós aí a letra D, certo, pessoal? Vamos para a próxima. Para o projeto de uma subestação, além de condições técnicas e econômicas, podem ser adotados também mais de um tipo de subestação para o suprimento da carga da instalação elétrica. Sobre o projeto de subestações, avalie o que se afirma a seguir. Esses itens aí, pessoal, foram retirados lá daquele livro que eu já citei aqui, de instalações elétricas industriais, e foi muito decorado. Tinha que sim, tá esses itens lá um por um, tinha que estar bem decoradinho mesmo, já um tempo bem maior de estudo para saber isso aí de cor, viu? É uma questão assim que eu particularmente não gosto muito não, porque acaba exigindo conhecimento mais decoreba, certo? Então, isso tem a ver com norma, né? Norma de subestação. Lá no capítulo subestações desse livro tem isso. Aí ele fala o seguinte para nós. As portas normais e de emergência sempre devem abrir para dentro. Isso está errado. A norma estabelece que as portas normais de emergência devem sempre abrir para fora, certo? Isso está errado. As subestações abrigadas, aquelas que têm os equipamentos cobertos, né, das intempéries e tudo mais, diz então que as subestações abrigadas e ao tempo, ou seja, aquelas que não têm cobertura, devem possuir iluminação artificial? Sim, todas as subestações devem possuir iluminação artificial, sejam as abrigadas, sejam ao tempo, ou ainda aquelas chamadas de isoladas, né, que se utilizam, por exemplo, de hexafluoreto de enxofre para poder confinar condutores e equipamentos e tudo mais. Então a primeira estaria falsa, né, vimos que é para fora, né, e a outra é verdadeira. O terceiro item diz: a diferença de temperatura entre o interior e o exterior da subestação não deve ser superior a 15 graus Celsius. Isso é muito decorado. Isso é verdade. Está estabelecido na norma que não deve existir essa diferença de temperatura superior a 15 graus Celsius. Então isso aí é verdade para a gente. E o último item: as subestações devem ser dotadas de um sistema de iluminação de segurança com autonomia para no máximo 2 horas. Está errado aqui, é no máximo, né, pessoal? No mínimo. Isso aí você já conseguiu eliminar que estaria errado, né? Tem como a norma estabelecer o máximo de iluminação, né? O mínimo de iluminação seria de 2 horas, né? Então somente os itens 2 e 3 estariam corretos, né? Então a gente marcaria aí com a nossa letra C. Próxima questão. Não deixe aí de deixar os seus comentários, conversar com a gente, para a gente sempre estar aperfeiçoando aí o nosso canal
e vocês também conhecendo o nosso trabalho. A questão 44, ela versa sobre a NR10, né? Que é a segurança em instalações e serviços com eletricidade, que também é solicitado lá no edital, né, do concurso da aeronáutica. Então vamos lá. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino? Sim. Essa é a definição de trabalhador qualificado que está lá na norma. Somente não confundir com os outros tipos, né? Trabalhador habilitado, temos o qualificado, né? Para não fazer essa confusão lá na hora. Isso está correto, né? Essa afirmação é verdadeira. A próxima é: como medida de proteção individual, ou seja, EPI, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades? Também é um item constante na norma, basta ir na parte de equipamentos de proteção individual, que esta fala se encontra lá. Então isso é verdadeiro. E por fim, todo projeto só deve prever condições para adoção de aterramento temporário quando solicitado? Tá errado porque não é quando solicitado. Tá escrito lá no comecinho da norma, na parte de projetos, né, que sempre deve ser previsto e a possibilidade de adoção do aterramento temporário, certo, pessoal? Então isso está errado, então é falso aí para nós. Então somente 1 e 2 está correto. A gente marcaria aí a letra C, certo? Vamos então agora para a questão 45. Chegamos à metade aí da nossa prova, pessoal. Na questão 45, ele pede mais uma vez para associar as colunas e os termos que é dito em relação à proteção e à seletividade, certo? Observe que é dito o seguinte. A primeira aqui: capacidade do sistema de proteção mais próximo da falta de antecipar sempre a atuação do equipamento e retaguarda, independentemente da natureza da falta ser temporária ou permanente. Para quem estudou sabe que isso aqui é seletividade, né, pessoal? Nós sabemos que um sistema é dito seletivo se ele consegue ter essa capacidade de isolar o trecho do circuito que tem a falta e deixar, né, os trechos que não são envolvidos na falta funcionando perfeitamente, o que garante a confiabilidade aí do nosso sistema elétrico. Então isso é seletivo, né? O sistema é seletivo. A definição aí de seletividade, certo? Nós temos aí agora a próxima: a maior corrente que um equipamento pode interromper sem sofrer danos é a sua capacidade de interrupção ou abertura, né? A máxima corrente que ele consegue suportar aí. A próxima é definida por uma curva tempo versus corrente, que descreve o modo como o religador, relé, elo fusível ou outro dispositivo de proteção atua. Quem já estudou disjuntor, curva de relé, curva de fusível, sabe que isso é a característica de operação daquele dispositivo, né? Como que ele vai atuar mediante as elevações de corrente. Então nós teríamos aí a item 5, característica de operação. A próxima: condição em que um dispositivo automático permanece uma vez tendo efetuado uma ou mais operações de abertura dos seus contatos, não os fechando novamente. Ou seja, aconteceu uma falta, o dispositivo abriu e não voltou a fechar. O que aconteceu? Ele está bloqueado agora. Muito provavelmente o religamento automático dele, né, ou atuou, ou quando atuou percebeu que não poderia ser estabelecido ali, e talvez a ligação terá que ser manual. Então ele se encontra no estado de bloqueio, né? Está cortado. E por fim,
ato ou efeito de dispor 2 ou mais equipamentos de proteção, segundo certa ordem, de modo a atuar em uma sequência de operação pré-estabelecida, permitindo restabelecimento automático para faltas temporárias e seletividade para faltas permanentes. Então, nós temos 2 equipamentos operando de forma coordenada. Essa foi bem fácil. Então, seria 2, coordenação. Então, a gente marcaria aí para nós a letra B, certo? Vamos em frente, pessoal. Na questão 46, ele quer que a gente utilize os nossos conhecimentos acerca dos instrumentos de medição das grandezas elétricas, certo? Vamos lá então. Nos instrumentos ditos analógicos, aqueles de ponteiro, né, grosseiramente falando, os erros são sempre relativos ao fundo de escala, sendo utilizados na medida. De fato, os erros são baseados no fundo de escala, né? Nós temos lá uma porcentagem em relação ao fundo de escala ali. Tem até uma expressão para isso. Então, isso é correto, isso é verdade. Então, a gente marcaria a letra A, mas vamos analisar as demais opções para a gente eliminar também, certo? Nos é dito o seguinte: os amperímetros utilizados para medir a corrente elétrica, por possuir alta resistência interna, aqui a gente já para. Amperímetro é ligado em série com o circuito, de modo que ele não interfira. Idealmente, ele tem que operar com um curto-circuito, ou seja, baixa resistência e não alta resistência. Então isso já está errado, não marcaríamos esse item aí. A próxima. Os voltímetros são usados para medir a tensão elétrica, de fato, isso é verdade, e devem ser ligados em paralelo, também ainda está correto, com o circuito. Por possuírem baixa resistência interna, não. Os voltímetros de fato devem ser ligados em paralelo, mas eles idealmente operam como um circuito aberto. Portanto, eles apresentam elevada resistência interna. Então, isso também está incorreto. E por fim, no item D, a medição de resistência, que é feito, por exemplo, com um ohmímetro, deve ser realizada com um circuito energizado ou ligado, para que não aconteça erros durante a medição. Isso está errado. A medição de resistência feita com ohmímetro deve ser feita com um circuito desenergizado, pessoal. Isso também está errado. Então, consolidamos aí a nossa resposta como sendo a letra A, certo? Vamos para a nossa questão 47, pessoal, que eu já adianto que está também anulada, porque o enunciado pede o que é correto, né? Mas a gente vai ver, né, que quase tudo é incorreto. Então, na verdade, o que ele queria, a banca queria era o que era incorreto, né? Mas por erro de digitação, acabaram aí tendo esse problema e acabaram tendo que anular essa questão, certo? Então, em relação aos projetos elétricos, o que é correto afirmar? Ele fala que tem que ter pelo menos um ponto de tomada de uso geral junto ao lavatório em banheiros. Isso está correto, aí você marcaria essa. Mas você vai ver que tem muita coisa correta aí ainda. Isso está certo. Pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 VA em cada cômodo da residência. Claro, né, que a gente tem que mencionar que é para os primeiros 6 metros quadrados, né? Mais do que isso, para os próximos 4 metros quadrados, deve-se aumentar 60 VA, né? Mas também, nesse caso, estaria correto. As tomadas de uso específico, que devem ser instaladas no mínimo a 1,5 metros do local da alimentação do equipamento. Essa questão aqui, ela está incorreta, certo? Não é no mínimo, é no máximo, a 1,5 metros do local da alimentação. Só trocou lá na norma de mínimo para máximo.
Se o gabarito, né, se o cara que tivesse feito essa questão tivesse falado é incorreto, que é o que eles queriam fazer, que é o que eles justificaram lá, seria a letra C, certo? Porque é o que está errado, porque A e B já está correto e vamos ver que a D também está correto, né? Para iluminar para iluminação a descarga, como lâmpadas fluorescentes, a potência das lâmpadas, as perdas de... Vamos lá. Deve-se considerar para iluminação a descarga, como lâmpadas fluorescentes, a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de potência dos reatores? Sim, obviamente que sim, é um dispositivo acoplado aí à lâmpada, né? Então tudo está certo, menos a letra C, mas ele pediu o correto, a gente não saberia qual marcar. Então esse foi o probleminha que foi enfrentado nessa questão, por isso que ela foi anulada, certo? Pessoal, vamos aí para a próxima questão. Ensaios feitos em um transformador monofásico, cuja sua potência é de 15 kVA, tensão do lado de alta de 2.300 e do lado de baixo de 230, tem um ensaio a vazio, né? Vamos lembrar um pouquinho de teoria? Ensaio a vazio pode nos permitir relação de espiras, perdas no núcleo do transformador, né? Ou perdas no ferro, que tipicamente são correntes parasitas e perdas por esterese, rendimento também, né? E já o ensaio do tipo de curto-circuito nos permite determinar as perdas aí nos enrolamentos, né, no transformador, certo? Então foi dado os ensaios aí e ele quer ele diz assim: é correto afirmar que o percentual, ou seja, que a eficiência do transformador, quando ele alimenta uma carga de fator de potência de 0,8, certo? Vamos lembrar como é que a gente calcula o rendimento? Rendimento, pessoal, é a potência de saída sobre a potência de entrada. Mas quem que é a potência de entrada? É a potência de saída mais a potência de perdas. Quem que vai ser a minha potência de saída? A potência de saída vai ser a potência aparente do transformador, né, que é de 15 kVA, vezes o fator de potência, que é de 0,8, que vai dar 12 kVA, né, ou 12 kW, perdão, ou 12.000. Então já tem a potência de saída. E quem que é a potência de perdas? As perdas residem no núcleo, que o ensaio a vazio me deu, que é de 50 watts. E no ensaio de curto-circuito são as perdas nos enrolamentos, que foi me dado também pelo ensaio de curto de 160 watts. Então o nosso rendimento é a potência de saída de 12.000 dividido pela potência de saída de 12.000 mais a potência de perda. No ensaio a vazio, as perdas no núcleo, esterese, né, e correntes de Foucault, mais as perdas do ensaio de curto, que são as perdas dos enrolamentos. Isso vai nos dar percentualmente, de uma forma aproximada, um rendimento aí de 98,3%, certo? Bem facinho, mas precisamos lembrar aí dessa teoria. Então a gente marcaria a letra C, certo? Vamos para a questão 49, que nos pede para fazer a associação dos tipos de sistemas de aterramento, certo? Lembrando que nós temos para os prefixos, né? Para a fonte, prefixo I e T, né? I, quando o aterramento é feito com impedância ou isolado, né? E T, quando a fonte é diretamente aterrada. Para as cargas, nós podemos ter T, quando a carga é conectada à fonte e aí sim aterrada, ou do tipo N ali, né? Perdão, do tipo T, quando ela é aterrada separadamente, ou do tipo N, quando ela é aterrada em conjunto ali, né? E ainda o neutro pode ser separado, né? O condutor PE, ou combinado, eles estão em conjunto ali juntos, certo? Então vamos fazer aí a nossa associação. Ele fala que o ponto de alimentação
é diretamente aterrado. Então, se ele é diretamente aterrado, é T, certo? Pelo nosso índice aí. E as massas ligadas a eletrodos de aterramento independente da alimentação, ou seja, as massas estão também diretamente aterradas, mas com aterramento separado da fonte. Então também seria T. Então é o esquema T e T. Seria 4 aqui para nós, certo? Nós temos aqui o próximo item, que o condutor neutro e o condutor PE, que é de proteção, são separados ou são distintos. O único caso em que os condutores PE e neutro são separados, distintos o tempo todo, é o esquema TNS, né? Como o próprio nome já diz, né? T, fonte conectada ou aterrada diretamente, carga conectada à fonte, e aí aterrada, N e S de separado, né? Condutor neutro e PE separados aí. A próximo item, as funções de neutro e de proteção estão combinadas num único condutor, em uma parte do nosso sistema aí. Observe que ele fala que neutro e PE estão combinados, mas somente numa parte. Então, por isso que a gente tem que colocar 3 aqui. É o esquema TNCS, ou seja, ele começa combinado e depois ele se separa. Essa partezinha aí que nos dá essa deixinha para fazer corretamente a questão. A próxima. As funções de neutro e de proteção estão combinadas ao longo de todo o sistema. Então está combinado ao longo de todo o sistema, então é TNC. Neutro e PE combinados o tempo todo. E por fim, o ponto de alimentação não é aterrado diretamente. Ou seja, ou ele é conectado por uma impedância ou é isolado. Então é I. A fonte começa com o prefixo I. Então seria 5, que é o único aqui, né? IT. A sequência que nos dá isso aí é a nossa letra C, pessoal. Decorado também, mas se a gente lembrar desses prefixos, né? O que significa o N, o T, o I, o C, o S, fica bem fácil aí para nós, certo? Vamos para a questão 50, então. Estamos quase terminando, falta só mais 10 questõezinhas aí. Na questão 50, pessoal, eu quero associar as colunas referentes à classificação dos TCs, transformadores de corrente, no que diz respeito ao seu aspecto construtivo, certo? Vamos lá, então. O enrolamento primário é constituído por uma ou mais espiras envolvendo o núcleo. Então, o enrolamento primário é constituído por uma ou mais espiras envolvendo o núcleo. Esse é um dos poucos transformadores que isso vai estar acontecendo, que seria o transformador TC do tipo enrolado, certo? O próximo possui as mesmas características do TC tipo janela, ou seja, o secundário, né? É feito uma abertura, né, uma janela, para passar o condutor ali. Mas a diferença é que o núcleo pode ser separado para permitir envolver um condutor que funciona como o enrolamento primário. É o núcleo dividido, né? Como fosse o alicate amperímetro, pessoal. É a função do alicate amperímetro, né? O núcleo se abre, entra o condutor e fecha. É uma janela que pode abrir e fechar. Então nós temos aí um enrolamento do tipo primário, núcleo dividido. Perdão, pessoal. Vamos seguindo então. Então, pessoal, continuando aí, o próximo item diz: o enrolamento primário é constituído por uma barra fixada através do seu núcleo. Como o próprio nome já diz, e quem já até viu um tipo desse transformador, só pode ser do tipo barra, né? Nós temos aí um TC do tipo barra, né?
O rolamento primário é uma barra fixa através do seu núcleo. O próximo nós temos, semelhante ao TC do tipo barra, sua instalação é realizada na bucha do transformador, disjuntor, etc., funcionando como rolamento primário. Esse é o chamado TC do tipo bucha. Bem facinho, né? O próprio nome já dá a resposta. E não possui um primário fixo no transformador e é constituído através de uma abertura no núcleo por onde passa o condutor que forma o circuito primário. Nós temos o caso aí do TC do tipo janela, que é muito semelhante ao núcleo dividido, só que o núcleo dividido ele vai se abrir ali, certo? Então a sequência nossa aí seria dado pela letra B. Certinho, pessoal? Tudo bem, né? Vamos então agora para as nossas 10 últimas questões aí, começando na questão de número 51. Vamos só carregar aí, carregou, vamos lá então. Nós temos o seguinte, pessoal. A respeito do Sistema Internacional de Unidades, a sequência que apresenta somente grandezas de base está corretamente indicada em. Então, pessoal, uma coisa que nós temos que lembrar, nesse caso, que no Sistema Internacional nós temos 7 grandezas de base. Para nós, engenheiros eletricistas, do ponto de vista elétrico, a gente tem que lembrar de duas, certo? Que é grandeza de base para nós, que é a intensidade de corrente elétrica dada em amperes e a intensidade luminosa dada em candela. Então vamos analisar quem é grandeza de base para nós. Comprimento é grandeza de base? É. Massa é grandeza de base? É. Força e potencial elétrico não é grandeza de base, então não é a letra A. Massa é grandeza de base, tempo e comprimento também é, mas potencial elétrico não é grandeza de base. Como eu disse, somente tem duas grandezas relacionadas à engenharia elétrica, né? Mais intimamente aí para nós, que é grandeza de base, intensidade de corrente elétrica e também a intensidade luminosa. Então, letra A e B estão erradas. Letra C, tempo é grandeza de base, intensidade luminosa em candela também é, comprimento também é e em corrente elétrica também é. Todas essas 4 citadas aí são grandezas de base para nós. E no item D, só para a gente eliminar, corrente elétrica é, potencial elétrico não é, intensidade luminosa é e força não é. Então também estaria errado, certo? Vamos então para a questão 52, que nos diz o seguinte. A gente tem uma fonte de tensão que ela é alternada e essa tensão é dada aqui por essa expressão. Raiz de 2 vezes 120 seno de ômega t. Quando ele alimenta uma carga monofásica, a corrente que circula nela é dado por essa expressão aqui, ó. Raiz de 2 vezes 12 seno de ômega t menos 30 graus em ampere. Sobre esse respeito, é correto afirmar que o circuito é de que tipo? Então, pessoal, nesse circuito aqui, a gente tem que avaliar a característica da impedância, certo? Nós temos aqui que o fasor tensão, ele é dado aqui para nós como sendo 120, raiz de 2, não tem fase, ângulo de 0 graus. E o fasor corrente, ele é dado aqui para nós como sendo de 12, né? 12, raiz de 2, ângulo de menos 30 graus, certo? Então nós temos que essa impedância é dado por V sobre I. Então nós temos 120, raiz de 2, ângulo de 0 graus, dividido por 12,
raiz de 2, ângulo de menos 30 graus. Que vai resultar para nós uma impedância de 10, ângulo de 30 graus. Isso na forma polar. Na forma retangular, isso aí é igual a 10 vezes o 10 vezes cosseno de 30 graus, né? Que vai resultar para nós em 8,66 mais J 10 vezes seno de 30 graus, que dá J5. Observe, então, que a parte imaginária é positivo, que denota um comportamento indutivo, certo? Feito isso, vamos avaliar. O nosso circuito ele é resistivo e a resistência é de 5 ohms? Não obtivemos esse valor. O circuito é indutivo, até então sim, ele é predominantemente indutivo. A gente obteve uma parte imaginária, que é a reatância positiva, portanto, de comportamento indutivo, certo? E essa reatância é de mais J5? Perfeito, é isso aí mesmo. Então, só pode ser a letra B. Vamos eliminar as outras? Ele é puramente indutivo? Não. Ele seria puramente indutivo se ele tem só parte imaginária. Isso não acontece. Tem parte real e parte imaginária. Ele é puramente capacitivo? Também não. Ele não tem só parte real e ele não tem somente parte imaginária. Ele tem parte real e parte imaginária. Então isso está descartado aí para nós, certo? Na próxima questão, fala o seguinte. Durante a partida de um MIT, de um motor de indução trifásico, a gente utilizou de uma chave compensadora, aquela com autotransformador, geralmente com TAP entre 65% e 80% da tensão para reduzir a nossa corrente. Aí. É correto afirmar que se a gente utilizar um TAP de 80% na chave, o valor da corrente de partida do motor fica reduzida a quanto, pessoal? Nós temos então, pessoal, que o torque é proporcional à tensão ao quadrado, certo? E aqui nós vamos considerar que a corrente também vai se reduzir proporcionalmente a essa tensão ao quadrado, então proporcionalmente a esses 80%. 80%, que é 0,8 ao quadrado, ficaria reduzido de 64, certo? Então ficaria reduzida de 64%, certo? Isso que aconteceria para nós nessa questão. Na questão 54, ela diz o seguinte: nós temos um transformador de potência de relação 3:1. A tensão no enrolamento primário é de 1.200 volts e a nossa bobina do secundário é de 200 espiras, certo? Ele quer saber a tensão no secundário. Quanto que vai ser a tensão no nosso secundário e a quantidade de espiras, certo? Vamos lá então. Nós temos que V1, tensão do primário, sobre V2 é uma relação direta das espiras. N1 sobre N2, certo? Nós temos que a tensão do primário é de 1.200 e nós queremos a tensão do secundário. Isso é dado por N1 sobre N2, que foi dado, é uma relação 3:1, né? Deu uma relação de 3:1. Portanto, V2 é simplesmente 1.200 sobre 3, que vai dar para nós 400 volts. Então, letra B ou letra C, certo? Mas ele disse que o secundário tem 200 espiras, certo? E ele quer saber, então, quantas espiras tem o primário. Basta a gente substituir mais uma vez. Se nós temos que a tensão do primário é 1.200 e obtemos a tensão do secundário como sendo de 400, o número de espiras do primário que queremos e o número de espiras do secundário é 200.
Se a gente fizer essa continha aí, nós vamos ter que o número de espiras do nosso primário aí é 600. Temos 600 espiras, certo? Então nós temos aí que marcar a nossa letra B, certo? Então é a nossa letra B aí. Vamos para a questão 55. A questão 55 fala de uma máquina de corrente contínua e ele quer saber aonde se encontra alguns elementos, se no estator, a parte estática da máquina, ou no rotor, que é a parte que gira da máquina de corrente contínua, certo? Então vamos lá. O comutador, pessoal, o comutador é aquele que faz a retificação, né, de CA para CC. O comutador, ele está no eixo ali, ele está junto ao rotor, certo? As escovas também, que vai nos permitir fazer a conexão, nesse caso, e esse é um peguinha bem pesadinho, as escovas, elas se encontram no estator, elas são fixadas no estator, conectando ao eixo do rotor, mas elas estão fixadas, construídas no estator, então aqui seria é a parte mais difícil da questão, na minha opinião. Os rolamentos de interpolos, pessoal, eles vão se encontrar também, para nós aí, no nosso estator, certo? O enrolamento da armadura, lembrando que na máquina de corrente contínua, a armadura está no rotor, então nós colocamos 2 aí. E lá na máquina síncrona é o contrário, fiquem atentos a isso. E as sapatas polares vão se encontrar para nós aí no estator. Então a sequência nossa aí seria a letra C. Aí tem que enxergar o desenho, né, com esses itens aí. Na questão 56, faz algumas afirmativas sobre os transformadores de potência e a gente quer determinar qual que está correta. Vamos lá. As perdas por correntes parasitas, também conhecido como perdas por corrente de Foucault, ocorrem no núcleo do transformador? Perfeito, é lá que acontece mesmo, letra A. Tanto é que o núcleo ele é laminado, várias chapinhas delgadas, isto é, fininhas, são coladas, né, uma na outra com óxido, de modo a impedir a passagem dessa corrente elétrica produzida por indução, que é a corrente parasita. Essas perdas acontecem lá, está correto. Vamos analisar as outras? O núcleo do transformador deve ser de um material de baixa permeabilidade? Errado. Tem que ser de alta permeabilidade. Por isso que ele é feito tipicamente de material ferromagnético, que é de alta permeabilidade, de modo a concentrar as linhas de fluxo magnético sobre ele ali, certo? Está errado. O cálculo do rendimento de um transformador é feita pela relação entre a potência de entrada e a de saída. Se você fizer isso, você vai ter um rendimento maior do que 1, o que está totalmente errado, né? O rendimento é a relação entre a potência de saída sobre a potência de entrada, tá? Ao contrário, isso está errado. No item D, nós temos, durante o ensaio a vazio do transformador, né? Então nós temos o ensaio a vazio, são obtidas as perdas nos enrolamentos de cobre? Não. Perdas nos enrolamentos de cobre, que são nos condutores que envolvem o nosso transformador, é obtido pelo ensaio de curto-circuito. Isso se encontra errado aí, certo? Vamos para a questão 57. Um resistor de 10 ohms, ele está ligado em série com o indutor de 0,2 Henry, formando então um circuito RL série. Quando eles são alimentados por uma fonte alternada, ou seja, CA de 100 volts e frequência de 60 Hz, é correto afirmar. A gente nem vai precisar de conta, vocês vão ver. Olha o que fala. A tensão e a corrente no resistor estão em fase? Sim. Tensão e corrente no resistor sempre estarão em fase. É só lembrar disso aqui, ó. V é igual a R vezes I.
O R, que é resistência, é um número real, ele não altera a relação de fase entre tensão e corrente. Então isso está correto. Vamos ver o que as outras estão erradas? Corrente no indutor se adianta em relação à tensão? Não. Tensão do indutor se adianta sempre de 90 graus em relação à corrente. Isso está errado, é o contrário. Tensão da fonte de alimentação se atrasa em relação à corrente, pessoal? Não. O circuito ele é indutivo. Ele tem uma parte resistiva e uma parte indutiva. Portanto, a tensão não se atrasa. Como o circuito tem característica indutiva, a tensão vai se adiantar em relação a essa corrente. Está errado. A corrente total está adiantada em relação à tensão de alimentação. É o contrário do que ele diz no item C. Também está errado. A corrente total está atrasada em relação à tensão porque nós temos uma característica indutiva no nosso circuito. Por isso que eu disse que nem precisou de conta. Bastava lembrar disso aqui, ó. Tensão no indutor é J ômega L de I, né? O J é 90 graus, então a tensão sempre está 90 graus a mais, né, do que em relação à corrente. Vamos para 58. Em relação ao funcionamento dos motores síncronos, o que está errado? Vamos buscar então. Quando eles perdem o sincronismo, desaceleram até atingir a velocidade nula? Sim, inclusive é bem ruim isso acontecer, perder o sincronismo. Sua velocidade de operação varia com a variação de carga no eixo? Muito errado. Está muito errado porque a curva de um motor síncrono, pessoal, em função do torque, né, é simplesmente isso aqui, ó, velocidade e torque. A curva é essa linha reta aqui, ó. Para aquela velocidade síncrona, o torque sempre, né, sempre alterando, né, variando, mas com a mesma velocidade síncrona, né? Ou seja, a velocidade de operação não muda. Esse é um erro muito grande de se dizer. Então, a letra B está muito errada. A velocidade é síncrona, é sempre a mesma. E a curva está mostrada aí para vocês. No item C, a corrente de campo de excitação controla o fator de potência. Perfeito. É só a gente lembrar das curvas em V, que é a corrente de excitação em função da corrente de armadura ali, né? Corrente ali no nosso circuito do estator. Então, sim, controla o fator de potência, porque a depender se é subexcitado ou sobreexcitado, o fator de potência vai se alterar, podendo se comportar como indutor ou como capacitor. Isso está bem correto. Lembre das curvas em V. E no item D, produzem um campo magnético girante quando é alimentado por correntes alternadas trifásicas no seu estator. Sim, esse é um princípio, né? O estabelecimento do campo magnético girante aí. Isso está bem correto também com o que a gente estuda na teoria. Vamos fazer a 59, a nossa penúltima questão, que já adianto que também foi anulada porque não tinha gabarito adequado, certo? Vamos lá então. Nós temos um gerador trifásico alimentando a carga com a tensão de linha de 13,8 kV. A carga tem uma potência ativa de 5 kW e uma potência reativa de 3 kVAR. Ele quer saber o fator de potência. Nós sabemos que o fator de potência, com os dados que nos foi dado, é a potência ativa sobre a potência aparente, onde a potência aparente vai ser a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Nesse caso, então, a potência aparente vai ser a raiz de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Se a gente fazer isso, a nossa potência aparente dá, com uma casa após a vírgula, de 5,8. Então, o fator de potência vai ser dado pela potência ativa sobre a potência aparente, que vai nos resultar, então,
em um fator de potência, pessoal, de 5 dividido por 5,8 de 0,86. Não tem nenhuma alternativa que diz isso para nós, né? Tanto é que a questão foi até anulada, certo? E por fim, finalizando aí, nós temos a questão 60, que fala que observe a forma de onda de uma tensão senoidal periódica e algum de seus termos básicos, certo? Ele quer saber o que é valor instantâneo. Pessoal, o valor instantâneo é o valor da tensão em cada instante de tempo. Por exemplo, eu quero a tensão nesse instante de tempo, a tensão nesse instante de tempo, ou seja, ao longo que o tempo passa, ela vai assumindo diversos valores ali, né? Então isso que é o valor instantâneo. Então nós temos que ele diz que é o máximo do seu valor médio? Não, nem existe. O valor médio você calcula, né? E pronto. E o valor médio de uma função senoidal é sempre zero, né? Relação entre os picos positivos e negativos? Não, seria tensão de pico a pico, né? E não valor instantâneo. Amplitude em um instante de tempo qualquer, perfeito. É o que eu disse com outras palavras. Seria então a letra C. Vamos eliminar a D? Máximo instantâneo medido a partir do nível de 0 volt. Não é o máximo instantâneo. O que nos atrapalha aí é fazer essa consideração, né? Que é esse máximo instantâneo. Não, é o valor da amplitude naquele exato momento de tempo, como diz a letra C, certo? Então, pessoal, finalizamos. Fiquem atentos, no dia 12 de junho vamos ter aí a prova. Vamos buscar fazer o gabarito para vocês aí também, né? Prévio, né? Para a gente discutir, conquistar conhecimento. Fiquem atentos à nossa plataforma, né? Fiquem atentos ao nosso Instagram, ao nosso canal. E vão aí divulgando, nos ajudando, porque o nosso objetivo é trazer conhecimento aí para todos vocês, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.